Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Todas as vezes que eu faço um vídeo, eu faço algo que eu estou mostrando, uma dica, algo que eu estou fazendo, uma limpeza na casa, uma faxina, os lugares por onde eu ando, entrevistando pessoas. Mas nesse vídeo eu resolvi falar um pouco sobre mim, né? Estava fazendo minha devocional, não faço todos os dias, mas sempre faço durante a semana. Eu tiro alguns dias da semana e faço. E estava lendo o livro de Jeremias 1:5. Antes de formar você no ventre de sua mãe, eu já te conhecia. Antes de você nascer, eu te escolhi. É a palavra de Deus quem diz, né? E quando eu estava meditando, eu me lembrei de mim, dos preceitos do Senhor Jesus, né? Desde o ventre da minha mãe. Eu não conheci as coisas desse mundo, não participei, porque eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe. E aí que eu não tive vontade nem desejo de participar de nada das coisas desse mundo. Fui crescendo, ouvindo a palavra, vendo o testemunho da minha mãe, que me instruiu nos caminhos do Senhor. E minha mãe, ela era uma serva do Senhor, ativa na igreja, assim como minha família é hoje. Minha família é grande, uns estão afastados, mas vão à igreja, outros são membros da igreja, né? Desde o tempo de minha mãe sempre hospedou pastores, seminaristas, nós éramos uma família querida na igreja, né? Nunca fomos assim de confusão, de igreja, nada. E eu estou fazendo esse vídeo, eu sei que muitas pessoas estão vindo dizer por que ela está falando isso. Porque é necessário, né? Para que alguns irmãos saibam da nossa vida, nossa gratidão, nosso empenho com a obra do Senhor, que não é de hoje, é de muitos anos mesmo, né? Nós aprendemos muito com nossa mãe, de sempre que a gente for ofendida, a gente calar, dar outra face, como a Bíblia mandou. A gente foi criada, eu e minhas irmãs fomos criadas indo aos cultos 5 horas da manhã. Minha mãe acordava, principalmente a mim, né? Para ir para o culto de oração, 5 horas da manhã. Aos 5 anos ou 6 anos, eu sabia todo o breve catecismo, né? E eu evangelizava pessoas aos 6 anos de idade, ali na Avenida Rio Branco, quando eu passava, que eu já falei isso aqui, sobre um ex-gerente do Banco do Brasil, que era muito amigo de minha mãe, muito amigo da família. E eu passava ali, e ele perguntava para onde eu ia, e eu dizia, eu vou para a igreja orar, vou para o culto, eu dizia tudo, com 6 anos de idade. E minha mãe dizia, quem é Deus? Fale para ele quem é Deus. E eu dizia, Deus é um ser infinito, entendeu? Em seu ser imutável. Porque nós nascemos para adorá-lo e glorificá-lo para sempre. Eu dizia com a minha vozinha de criança. Então, gente, nós sempre fomos atuantes na igreja. Eu cantava na igreja, né? Sempre gostei de louvar. Sempre gostei de trabalhar com criança, quando fui me entendendo mais de gente, de jovem, fui trabalhando, né? Já fui presidente de SAF, minha família também, minhas irmãs, todas na obra do Senhor. Erramos, somos imperfeitos, né? Eu sou imperfeita, mas eu venho pedindo a graça e a misericórdia de mim. E eu digo, Senhor, todos os dias, ser propício a mim, pecador, como o salmista diz, né?
porque nós não somos nada. Nada, a gente pode ter tudo nessa vida. Se a gente não colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, não amar o próximo, né? Pensar um pouco no próximo, pensar um pouco no próximo. Não precisa nem você fazer obras para ele, porque Deus não aceita. Porque a obra sem a fé é morta, e a fé sem as obras também é morta. Mas pensar um pouco no outro, no próximo, né? E assim, eu não estou aqui me gabando, estou apenas contando um pouco da minha vida como cristã, que muita gente não sabe. E a gente não fica falando assim direto, né? Tocando trombeta do que é, do que foi, né? Mas através do vídeo, é meu canal, e eu quero expressar aqui minha gratidão a meu Deus, pela mãe que eu tive, pelo pai que eu tive, né? Que primeiro meu pai se converteu e minha mãe não. Depois meu pai se afastou do evangelho, minha mãe se converteu e continuou até o fim de sua vida, aos 93 anos. Mas nos ensinou, né? Eu leio a Bíblia, eu oro, eu busco todos os dias a ser melhor. Todos os dias eu busco ser melhor. Faço uma análise de mim, faço uma faxina no meu cérebro, na minha mente, o que é que tem entristecido o Espírito Santo de Deus. Eu tenho, como eu falei, nem sei quanto tempo de evangelho, mas eu já nasci cristã, escolhida no ventre da minha mãe. E muitas vezes eu fico triste quando pessoas se dirigem assim: tem tanto ano de evangelho, mas não aprendeu isso, não sabe isso. Eu sei tudo que minha mãe me ensinou e tudo que a Bíblia fala, graças a Deus. Só que tem coisas que a gente não consegue entender e a gente não entende e não aceita. E por isso, por a gente fazer isso, é que tem pessoas que se incomodam com o nosso pensamento. O nosso pensamento. Né? Pensamento meu, principalmente que eu estou falando de mim, muitas coisas eu não sou obrigada a aceitar. Certas atitudes de outras pessoas, certo? Certas palavras que machucam, que dói, né? Ao invés de trazer uma palavra de conforto, de consolo, como o Senhor manda, né? Não. Fala sempre dos seus erros que Deus já apagou, porque todos os dias, quando a gente pede perdão ao Senhor e pede ao Senhor uma nova chance de vida, uma nova chance de viver, Deus coloca no mar do esquecimento. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, gente, eu sou cristã e eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza que se o Senhor me levar hoje, eu vou para o céu. Eu não vou para o inferno. Eu tenho certeza, porque sou pecadora e reconheço isso diante de Deus, que eu sou pecadora. Não é um banco ou uma igreja ou um templo que vai me levar para o céu, mas é minha vida diante de Deus. Passo provações, passo aperreio como todo mundo passa. Passo situações financeiras como todo mundo passa, mas Deus está sempre presente. Quando eu clamo por socorro, Ele vem e a gente vai se organizando, vai organizando as coisas, não é? Como Deus manda, porque a Bíblia diz: não há um justo, nenhum sequer. Mas a gente, sabendo disso, a gente também não vai adormecer o pecado e nem ter pecado de estimação. Porque você deixar de ter amor por uma pessoa é a mesma coisa de você matar uma pessoa. Porque se você vive todos os mandamentos do Senhor e você desobedece a um, você desobedece a todos. Isso aí eu sei, porque a Bíblia me ensina. Eu leio a Bíblia, às vezes esqueço versículos por conta de vários problemas assim que passei, né?
e que às vezes a gente passa, né? O próprio Deus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então eu tenho certeza da minha salvação. Jesus também diz: quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Então eu creio. Eu creio no Senhor Jesus. Eu creio nas suas promessas. Eu creio que Deus dá a solução. Porque senão ele não diria isso. Quem bate na minha porta, eu abro a porta. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Eu sou ovelha do Senhor Jesus. Então, muitas pessoas vão receber esse vídeo. Eu estou falando para você que é cristão e que não é, para me conhecer e saber da minha fé, de quem eu creio. Eu creio num Deus Todo-Poderoso, que tudo pode. Eu creio num Deus que enviou seu Filho Jesus numa cruz para morrer por mim, para que hoje eu tivesse acesso a Ele e pedir perdão pelos meus pecados. Quando eu confesso os meus pecados e não pratico mais, eu fui perdoada e Jesus jogou os meus pecados, Ele não se lembra mais. Agora, quando eu continuo fazendo as mesmas coisas, eu estou errado diante de Deus, né? Então, por isso, gente, que hoje eu comecei a fazer esse vídeo. Esse é o primeiro. Não posso falar muito porque o vídeo fica extenso, meu celular não comporta. Mas eu vou fazer uns 3 vídeos falando sobre a minha fé, os dons que Deus me deu, a minha gratidão. Quem sou eu? Eu só sou crente de banco. Eu só sou crente no oba-oba, que só vai para a igreja quando tem festa. Eu sou crente, eu sou cristã de viver falando da vida de outro irmão, ao invés de dar a mão, de ajudar. É isso que eu quero que você me conheça melhor. Tanto você que é cristão, como você que não é. Então, eu faço parte de uma família que eu chamo de abençoada e abençoadora. Minha família é abençoadora, certo? E tem muitos ainda que estão fora do Evangelho, por isso nós estamos orando. Eu não desisto da minha família que está afastada dos caminhos do Senhor. Eu não desisto. Eu oro. Sempre estou batendo na portinha. Senhor, converte minha família que está afastada. Senhor, tem misericórdia. Senhor, fala com aquela pessoa. Senhor, incomoda aquela pessoa. E vivo uma vida orando na minha casa. No meu quarto lá em cima. Eu já postei um vídeo para vocês dizendo que aquele quarto lá em cima é o meu aconchego e é o meu lugar de oração. É onde eu me ajoelho, é onde eu oro e é onde eu louvo a Deus. É lá em cima do meu quarto. E a minha vizinhança escuta. Hoje mesmo amanheci um dia louvando e o vizinho disse: a irmã Nicinha já está cantando. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Para Deus, toda honra, toda glória seja para Deus. Não para me engrandecer. Que eu diminua e meu Deus, meu Jesus cresça. Eu quero cada vez mais diminuir e que meu Senhor, Ele cresça. Porque minha vida é para glorificar ao Senhor Jesus. Fique na paz, recebe isso que eu estou falando para você. Não é um desabafo, não é um sermão de carapuça, que eu não gosto disso. Isso aqui é falando sobre minha vida como cristã, que talvez você não conhece. Ou se conhece, não sabe tudo. Então vou fazer 3 vídeos contando minhas experiências cristãs para você, amigo do YouTube, irmão na fé. Tá bom? Um beijo, fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.